Bem-vinda, mulherada! Tudo bem com vocês aí? Hoje, na nossa live, nós vamos conversar com a nossa nutricionista Adriana Prado para falar um pouco sobre alimentação para nós corredoras. Então, seja muito bem-vinda. Aproveite e coloque aqui embaixo suas dúvidas, suas principais dúvidas sobre tudo sobre alimentação para correr melhor, para a mulher corredora. Seja muito, muito, muito bem-vinda, tá bom? Vai ser uma live muito importante, vai ser uma live mais de perguntas, mais de respostas também. Se você tiver sua dúvida, é só colocar aqui, ó, embaixo. Um minutinho, eu vou mandar aqui nossa chamada aqui no grupo para todas as mulheres, para as mulheres da mentoria Mulher Corredora. E se você não está sabendo ainda da mentoria Mulher Corredora, é um grupo que eu criei para ajudar mulheres a começar a correr e também melhorar a corrida. Então, se você é uma mulher que quer começar a correr ou quer melhorar a sua corrida, ou tem mulheres, tem amigas que desejam fazer isso também, começar a correr, melhorar essa corrida, vem comigo pro grupo Mulheres Corredoras, Mulher Corredora, tá? Esse grupo tá no link da minha bio e você pode participar gratuitamente e online, tá bom? Faço o treino de funcional, oriento sobre os treinos direitinho, faço exercícios complementares, ensino muita coisa e desde sexta eu venho ensinando bastante coisa pra gente poder melhorar nossa corrida e correr ainda melhor. E é baseado também em 3 pilares, né? Que é o treino, uma alimentação saudável e, por fim, o autoconhecimento. A gente não consegue melhorar a nossa vida se não melhorar dentro, ok? Tudo certo? Sejam muito bem-vindas. Josi, Adri já tá aí, Mardônia, Ana Lete, só com sua perguntinha aqui, Ana Lete já no ponto para passar para Adriana. Eu vou mandar aqui no grupo da corrida, daqui da Milhas, chamar as mulheres pra gente começar essa live. Vamos, começou a live e vou mandar também lá no grupo Mulheres Corredoras, rapidinho. Vamos, hoje eu tô sem meu assistente, Marcos, e eu tô fazendo tudo sozinha, mas deu tudo certo. A live começou. Ai, meu Deus. Prontinho. Então, seguinte, ó. O mais importante hoje é a gente falar um pouco mais sobre a alimentação para mulheres que correm. Por quê? Porque a alimentação é um assunto muito extenso. E falar de alimentação para mulheres é mais extenso ainda e tem muito pano para manga, né? E a minha preocupação aqui, meu cuidado também é com o seu tempo, com o nosso cuidado, com o nosso tempo. Então, eu sei que ele é valiosíssimo e ele, né, é precioso. Então, nós vamos fazer a live hoje, muito especificamente sobre alimentação para mulheres corredoras. Nas próximas lives, a Adriana já está convocada para participar de outras lives para falar um pouco mais sobre alimentação para mulheres, alimentação sobre a questão do jejum também, alimentação também sobre para correr, alimentação para menopausa. E a gente vai trazendo várias vezes a Adriana aqui. Não se preocupem, ela não vai fugir, tá bom? Ok? Tudo certo? Combinado? Aridmar, Josi, Narla, Ana Maria, já tá todo mundo aí. Antônio, sentindo sua falta. Antônio, nunca mais te vi. Não te vi hoje. Eurico, Priscila, Ana Lete, Mardônia. Então vamos lá, vamos começar, tá bom? Dânia, também já tá todo mundo aqui. Sabemos que quando corremos, nós precisamos de mais nutrientes para melhorar a nossa corrida, para ter energia. E dentro da proposta do programa de corrida, uma das coisas que eu sempre venho falando e sempre gosto de falar, que nós temos uma máquina, né? Nós somos uma máquina de correr, nós somos corredoras. E o nosso corpo, ele funciona muito bem e tem estrutura física, estrutura fisiológica para ajudar a gente a correr, nos ajudar a correr. Porém, existe um fator que também ele muitas vezes que ele é um pouco limitante e que é a questão do sobrepeso. Então, em geral, muitas mulheres que procuram a corrida, elas buscam também emagrecer. E aí, o que a gente faz? A gente come antes do treino, nós comemos, nós treinamos em jejum, nós corremos em jejum. Como que a gente faz? Então, a primeira pergunta logo que eu vou fazer para a Adriana é muito baseado nisso, tá? Vai muito em relação à questão da
alimentação para mulheres que correm, baseados no emagrecimento, ok? Depois a gente vem falando sobre a alimentação que para quem não quer emagrecer, e eu vou fazendo as perguntinhas também. Tem alguns alimentos também que a gente sabe que nós precisamos evitar, porque são alimentos mais inflamatórios, né? E provocam mais inflamações, acabam agredindo mais o nosso corpo. E ontem, na aula de ontem, eu também falei bastante sobre isso. E, por fim, a gente vai falar um pouco sobre essa questão da suplementação. Quando é que é o momento de suplementar e como é que a gente deve fazer isso para ter o melhor rendimento. Ok? Então eu vou agora convidar a Adriana. A Adriana é nossa nutricionista aqui do Milhas Calhau. A Adri, ela é uma nutricionista que hoje ela mora em Minas. Ela ficou muito tempo aqui atendendo, né? Várias alunas minhas. E a gente ficou muito parceira, muito que a gente começou esse projeto assim de mulheres, tudo. Ela acabou, ela já fazia, né, isso antes, e ela meio que começou a um pouco mais, né, e incentivar um pouco mais a questão da alimentação para mulheres. E aí eu pensei, né, por que não unir a alimentação para mulheres e mulheres que correm? Adri, seja bem-vinda, minha linda. Obrigada, minha querida. Boa noite a todos. Todo mundo consegue ouvir direitinho aí, a Adri? Todo mundo consegue ouvir, olhar ela? Me dá um ok aí. A Adriele entrou também. Marcos, você entrou? Ou é Maia no celular do pai? Vamos começar? Ó, vamos dar Ah, lá, não, boas-vindas, né? gente. Primeiramente para nossa Nutri Adriana. E aí, Adri, Muito tudo bem bom, aí? muito bom. Tudo bem, muito frio, né? Vê só, ó aqui. Só agasalho, sair daí, ai, que saudade do calor. E eu bem aqui, ó, com o ventilador na minha cara, porque a mulher já tá ficando aqui com 40 anos e já estou começando a sentir os calores. Tudo certo, Aridmar, Silene? Então vamos começar, Adri, para a gente ser Vamos assim, o lá. mais rápida possível e também a gente valorizar o tempo dessas mulheres, que é valioso, tá bom? Primeira coisinha, primeira perguntinha é: existe uma alimentação ideal para mulheres? Existe uma alimentação ideal para mulheres que correm? Me responde aí. Sim, alimentação para mulheres, eu falo que, como nós temos muitas flutuações e muitas variáveis dentro dos fatores hormonais, nós temos que fazer uma alimentação anti-inflamatória e antioxidante. Então, seria especificamente isto. E, e quais são esses alimentos, né? São alimentos que são ricos em compostos bioativos, então, comer comida de verdade. Simplesmente começa por aí. Então, é comer alimentos de preferência que sejam orgânicos ou da hortinha da sua casa, muitos temperos, vamos colocar manjericão, salsinha, cebolinha, cebola, alho, é, tomilho, sálvia, vamos colocar carboidratos mais complexos, né, que sejam de assimilação mais lenta. Então, a batata doce, o cará, o inhame, a macaxeira, é, frutas, né? Nós moramos num país abençoado que nós temos uma variedade de cores e sabores muito grande. Então, respeite a safra, né? Dessas frutas e desses vegetais. Colore o seu prato, sabe? Coloca, desde o acordar ao deitar, é, 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 coloque cores e sabores e não fique na mesmice. Então, se você está encontrando um alimento verde escuro que adora vinagreira daí do Maranhão, adoro. Então, se usa vinagreira e de repente não encontra vinagreira, use a couve, use a rúcula, use alimentos variados, porque cada um deles, nas suas cores e sabores, nós vamos ter vitaminas e minerais e nutrientes diferenciados. Então, e para a mulher corredora, o simples fato de correr já gera um estresse oxidativo. Então, a gente precisa desses fatores antioxidantes vindo de onde? Vamos colocar alguns, né? Do cacau, aquele cacau em pó 100%, é um excelente antioxidante. Vamos colocar o açafrão, é um excelente antioxidante, que é a cúrcuma, né? Que ele vai ter a curcumina como ação
transformador, né, como fator antioxidante. Nós temos o alho, que pode ser em cápsula, o alho cru. Nós temos a cebola roxa, que vai ter antocianinas. Então, a gente precisa colocar estes antioxidantes para poder causar um impacto menor do estresse oxidativo. Porque, assim, todo esporte ele gera, e a corrida vai gerar essa oxidação, mas o corpo faz a sua adaptação. O negócio é que nós temos outros fatores que aumentam o estresse oxidativo. A poluição, os pensamentos negativos, né, o próprio estresse, a idade, né, a fase que a mulher se encontra com queda de hormônios ou não. Então, com carências vitamínicas e minerais, que também aumenta essa oxidação corporal. Então, eu diria que alimentação de verdade, resumindo, uma alimentação de verdade, de preferência com orgânicos, colorida e com esses compostos bioativos dos temperos e ervas e especiarias. Vamos falar um pouquinho, Adri, quando a gente fala um pouco sobre a proteína, né? Pelo menos, eu tenho muita preocupação com essa quantidade de proteína que eu preciso. E a gente sabe que para correr a gente precisa também um pouco mais de carboidrato. A carne, o carboidrato, o leite, são alimentos que são bons para a gente poder manter essa ingestão. Precisamos evitar um pouquinho. Em relação, assim, os alimentos que são inflamatórios, né? Porque, como tu já falou, tem alimentos que a gente já passa por um estresse, já tem um estresse comum. Então, quais seriam, assim, os alimentos que a gente precisa evitar o máximo possível? Pode falar da cervejinha. Tá. Sim, porque o álcool, ele é um estressor no corpo, porque a gente tem que fazer a detoxificação hepática, renal, de qualquer bebida alcoólica. Então, as pessoas que tentam relaxar, final de semana eu tenho que tomar minha cervejinha para poder relaxar, né? Relaxa de outra forma, ou relaxa reduzindo a quantidade da cerveja, mas tomando água gasosa com gelo e limão, sabe? Aí a pessoa fala assim, mas aí não dá o grau. Então vai beber deste lado, que aí você toma um teor alcoólico alto e não vai para a cerveja, porque o que tem na cerveja que é ruim? A cerveja se transforma muito rápido em açúcar, sabe? E o açúcar é um dos alimentos mais inflamatórios que existem. Ela contém o álcool, ela contém o excesso de açúcar, né? Que vai se transformar, a gente chama de pão diluído, sabe? Então, assim, para cada chopp é um pão diluído em líquido, sabe? Então, assim, com uma carga glicêmica muito alta, um teor de álcool que compromete ainda mais mulheres que estão com carências vitamínicas minerais ou que já estão mulheres acima de 40 anos, né, que já estão nessa fase do climatério, né, que já está tendo alterações nos seus hormônios, né, já tem uma dificuldade maior de uma detoxificação, né, de colocar para fora o álcool. Então, elas ficam mais poluídas e mais agredidas, com uma oxidação maior. Então, o que a gente deve evitar? O açúcar e a frutose. Aí, não é a frutose da fruta, é a frutose de alimentos industrializados, que vai estar lá presente na maionese, que vai estar lá presente no ketchup, nos sucos de caixinhas, que estão lá também pertencentes aos alimentos industrializados, a lasanha, a pizza, o hambúrguer, os biscoitos, né, de vários tipos, as massas folhadas, né, as empadas, os croissants, os processados, né, linguiça, o salame, a mortadela, o bacon, o presunto, o blanquê, né, excessos de sal. O sódio, então, é sempre esse binômio, excesso de sal e excesso de açúcar. O excesso de sal, mas aquele sal mascarado, que está presente nesses realçadores de sabor, encontrado no sazonage, no moto, caldos de carnes, de legumes, né, que tem o glutamato monossódico. Ele é um estressor para o corpo. Frituras, carnes tostadas. Aqui vale a pena ressaltar isso, Karenina, porque as carnes feitas na air fry,
no calor seco do forno ou nas churrasqueiras, eles formam umas substâncias chamadas aminoheterocíclicas, que elas são Uhum. tóxicas para o corpo. Aí tem uma dica que eu dou para toda cliente que chega até mim, que é o seguinte: quando for colocar um frango para assar, ou uma carne para preparar, ou um vegetal para preparar nas airfrys, ou na churrasqueira, coloca suco de limão, ou o suco da laranja, ou vinagre, ou alecrim, para quebrar essa formação dessa substância tóxica, sabe? Então toda a carne queimadinha, aquele queimadinho, tostadinho, aí dei uma fritadinha, ficou aquela crocância, ali tem a formação dessa substância tóxica ao nosso corpo. E mulheres acima de 40 anos e corredoras que tem que estar com seu fator antioxidante muito bom para poder ajudar a reduzir esse estresse oxidativo que com a própria oxigenação do corpo já ocasiona, é bom fazer colocar essa dica em prática, sabe? Tá. E, Adri, seria dois dedinhos assim de copo, pode ser um limãozinho espremido na hora de Pode tomar ser um banho. limão ou uma laranja espremida, sabe? Sim, Agora, se for uma grande quantidade, até duas laranjas, que até a laranja dá aquela cor dourada ao alimento, sabe? Que é sim. extremamente gostoso, sabe? O limão dá aquele sabor cítrico ao alimento. Eu adoro, sabe? Aí, se quiser, num peixe, por exemplo, um peixe assado, coloca um pouquinho de alecrim misturado num pouco de suco de laranja. Fica perfeito o sabor, o aroma, sabe? E ainda Sim. ajuda, né, a evitar essa formação. Dá até água na boca agora. Seguinte, ó, vamos falar um pouquinho agora sobre a questão da alimentação para quem está correndo e quer emagrecer. Sim, Eu tenho, assim, sugerido muito, né, para quem deseja emagrecer, testar o jejum, claro, com muita leveza, com muito cuidado. Não adianta também fazer jejum se você não tem uma alimentação boa, né? Primeira coisa, isso, fazer uma boa alimentação e depois ir colocando esse jejum de forma mais leve no seu dia a dia. E, claro, eu acredito muito no poder da corrida em jejum, né? Eu sim, acompanho milhares, centenas, milhares não, algumas dezenas de alunas aqui e elas melhoram muito, tanto o rendimento, né, como outras coisas também. Agora, vamos pensar assim um pouquinho, né? O que eu preciso, eu não consigo para mulheres que não conseguem correr em jejum, mas que também querem emagrecer, né? sim. Então vamos colocar, Eu quero emagrecer, mas eu não consigo fazer o jejum, não consigo correr uhum, em jejum. Ou seja, às vezes treina à noite, ou então não gosta, né? Fica, se sente sim, mal. Tem mulheres também que acham que estão fracas, né? Ficam um pouco mais cansadas, tudo. Então, nesse é, caso, quais é, alimentos comer para quem quer uhum, antes do treino, mas para quem quer perder peso? de Depois a peso, gente sim. fala para quem Então, quer é, melhorar. sim. Então, para antes do treino, para mulheres que queiram emagrecer, é interessante colocar um carboidrato. Eu sempre gosto do binômio assim: um carboidrato, mais uma pequena fonte de fibra e uma boa fonte de gordura. Então, vamos colocar aqui um exemplo. Uma banana, que é rica em triptofano, que vai junto com um pouquinho de semente de linhaça, ou de chia, ou de aveia e flocos finos, mais cacau em pó, 100%. Sabe, uma colherzinha de chá de cacau em pó. Colocando isso, vai ter energia de frutose dessa banana, vai ter a gordura boa do cacau, que tem polifenóis, que é antioxidante fantástico, e vai ter ali a beta-glucana ou as fibras, né, lignana da linhaça, que vai ter ainda o estrogênio vindo de um fitoestrógeno, né, vindo de semente. Então, pode fazer essa dica, que é um alimento que vai dar leveza, e vai ajudar a emagrecer. Ou eu também sou muito a favor do jejum. A gente também pode fazer um pequeno shot também, sabe? Para poder ajudar nesse emagrecimento. Que a gente pode usar o óleo de coco, porque ele não vai fazer o jejum ser quebrado, mas vai dar esse pique, esse Sim. up, né? Essa energia, que pode ser uma colherzinha de chá de óleo de coco ou TCM, aí pode colocar uma colherzinha de chá também de açafrão,
que é um antioxidante também, que é a curcumina, né? E a maca peruana, compra ela em pó, em casa de produtos naturais, e coloca uma colherzinha de café. Então, isso daí vai ajudar, o óleo de coco ou TCM vai dar aquela energia para a pessoa não se sentir enfraquecida ou com medo de fazer o jejum. E uma dica também que eu dou para quem está iniciando o jejum é fazer o jejum de pelo menos 12 horas. O Uhum. corpo já regenera muito e já faz uma perda de gordura corporal ainda maior. Já que você Uhum. não vai colocar carboidrato nesse shot, né, que a gente acabou de falar, você ainda faz uma regeneração de todas as suas mitocôndrias, que são exatamente a nossa usina energética, e ainda restaura epitélio, seja da mucosa intestinal, do nosso fígado, do nosso pâncreas, do nosso coração, do nosso cérebro. Sim. Então, e essas míseras 12 horas, então assim, coma mais cedo, né? Coma 7 horas da noite, né? No mais tardar 8 horas, e volte a comer às 8 horas da manhã ou 7 horas. Então, eu acho que para emagrecer é bem legal. Excelente, adorei. Lembrando só que maca peruana, óleo de coco, café e açafrão não quebram jejum, tá? Não Então, quebra dá jejum. energia, tudo que a Adri falou, e não quebra jejum. Então, mulheres que querem perder peso é uma excelente opção. E também acredito que não dá aquele desconfortozinho quando a gente vai correr. Porque, Adri, para comer banana, linhaça e cacau, eu teria que ter pelo menos os 30 minutos antes, né? Para Para poder poder. correr. E Porque vocês estão senão, fazendo corrida 5 horas da manhã, o short cairia melhor. é. É. Então, muitas vezes, essa primeira opção seria a banana linhaça. O cacau seria bom, Adri, para quem não deseja perder peso, como é o caso aqui de uma aluna que também perguntou, apesar dela não ter tempo às vezes assim, né? A gente acorda e sai. E não tem os 30 minutos, né, para fazer isso, né? Então tem Uhum. que pensar aí o que pode ser melhor. O óleo de coco, o café açafrão, porque ele é rápido, a gente faz o shot ali rapidinho e vai embora. Se você tiver um tempinho a mais, a banana com a linhaça e o cacau 100%. Excelente. Adorei, adorei Uhum. essa dica. Por isso que eu te amo, Adri. Agora, vamos falar um pouquinho. Vamos imaginar que a mulher não quer perder peso, ela quer energia. Agora é a hora assim, Uhum. de dar um gás, Sim, principalmente nas corridas longas, sim, tá? sim. Tem algo a Então, mais para dar uma incrementada aí nessa banana, com essa linhaça? Como é que tá aí? Para dar uma energia. energia. Aí eu usaria os carboidratos complexos, e, né, que seria a batata doce, o inhame, o cará, a macaxeira, né? Cheira. Pode fazer, e pode usar um fiozinho de azeite, porque aí ela vai ter uma gordura que também é antioxidante, que vai prolongar aquela digestão e vai dar um. Mas também pode fazer o shot junto também com esse carboidrato complexo. Porque aí Sim. ela faz as duas coisas. Ela vai ter também ali o TCM para dar uma segurada também, né? Então, usa o TCM com o açafrão e também com a maca e faz o uso do o carboidrato complexo, que é a batata doce. Ok. Tudo certo? Tudo bem aí? Agora, Adri, quando é que é o momento de usar um suplemento, principalmente o whey protein, tá? Quando é o momento que nós mulheres precisamos usar esse whey protein, isso tem a ver com o meu treino, isso tem a ver com o meu objetivo. Ô, Nini, Chegou, chegou quem faltava. A Nina chegou. A Nina Maranhense chegou. você Sempre quando não eu tô tá, aqui. tá entendendo aqui o sotaque, já tá pegando no É. ar esse sotaque aqui. Então, Adri, me diz o seguinte: quando é o momento da gente suplementar, principalmente o pós, né? E Uhum, também a Ana Leite perguntou isso, né? Os longões, por exemplo, que ela está corre e gasta 1.500 calorias, 1.000 calorias. Me fala um pouquinho aí. Ela acha que também aquela falta de energia também pode ser um pouco sobre isso, né? Essa que a uhum. gente, eu acho que não é.
a falta de energia que ela teve, que ela comentou. Ela falou assim, que ela sentiu um pouquinho de falta de energia, que o treino dela não foi bom, e ela pensa que como o gasto calórico dela está muito alto, como ela Uhum. acha que vai ficar gravado, Ed, vai ficar, viu? Fica tranquila, vou deixar gravadinha. Então, como ela acha que aquele gasto calórico é muito alto, ela pensa que talvez precisaria suplementar. Então, no caso da Analete, essa questão da alimentação pré-treino, ela pode incluir, né, isso, para dar energia Uhum. para ela fazer o treino dela, Uhum. e o pós. Não só ela, como várias outras mulheres também já conseguiram emagrecer, mas percebe assim, bom, será que eu não preciso suplementar? Quando é o momento de entrar a suplementação? O momento da suplementação, existe dois tipos. Então, o whey ele é feito de soro de leite, né? Então, para mulheres que têm rinite, sinusite, que têm desconforto gástrico, constipação, eu não indicaria o whey. Eu indicaria um suplemento vegano, sabe? À base de proteína de ervilha, ou de grão de bico, ou de feijão, para poder para poder ter uma digestibilidade e uma assimilação melhor, sabe? E você não inflamar por conta que aquilo ali você não metaboliza e você não absorve bem. Senão você só vai fazer aquela desbiose intestinal que vai ainda mais prejudicar a formação de anticorpos, triptofano, serotonina e por aí afora, né? E a própria massa magra que não vai ser desenvolvida. Então, eu acho que o whey pode ser usado para mulheres que não têm nenhum desconforto desses mencionado, e eu colocaria para a Analete o suplemento proteico vegano, sabe, no pós-treino, e também associaria a proteínas que vão ter os aminoácidos essenciais vindo de carnes, de fontes alimentares, né? Então, um ovo mexido, um omelete, um frango desfiado, né? Colocaria também o carboidrato junto com essa proteína, porque a massa magra nada mais é do que proteína e carboidrato, né? Então, eu colocaria num cuscuz, mas eu colocaria assim, num cuscuz integral, colocando, para não ficar esse índice glicêmico muito alto, colocaria feito com semente de linhaça triturada, ou de chia, ou de aveia misturado, seja no cuscuz ou numa tapioca. Ou poderia fazer a crepioca, né, com ovo batido e pouca goma. Aí eu já estou falando agora o pós-treino para quem quer emagrecer, certo? Já juntando ali, né, para quem não quer repor energia e o pós-treino para quem quer emagrecer. Então, para quem quer manter o pique, né? No caso da Analete, eu colocaria uma fonte proteica vegana, colocaria uma fonte de aminoácidos essenciais de origem animal, né? Que poderia ser frango, ou uma sardinha, né? É, sardinha in natura, para fazer uma sardinhada e vir ali em cima de um cuscuz ou de uma tapioca. E para as mulheres que queiram emagrecer, eu colocaria menos goma, menos carboidrato, mas colocaria um pouco. Poderia colocar uma fonte de uma fruta também, né? Um pouco de banana com abacate, porque aí você coloca um pouco de energia, né? De frutose, mais o abacate que é ômega 9, então um pouco de triptofano com abacate. E colocaria essas sementes também ali por cima. Porque a ideia é sempre isso. Como que eu faço para aumentar o meu poder de saciedade no pós-treino? Né? Eu não quero chegar faminta no pós-treino, mas eu preciso repor essa proteína, esse carboidrato para formar a massa magra. E Respondi, lembrando, sim, lembrando também, né, sim. Adri, essa importância da hidratação, né? Beber Muito bastante importante. água, Isso. também, né, um pouquinho ali mais de água de coco, porque muitas vezes nós confundimos a fome com a sede, não é isso? Sim, Melhor. sim. Eu sempre peço para todas as mulheres que me procuram para hidratar ao acordar, né? Que é muito importante. Hidrate durante o percurso, né? E principalmente após, né? Porque se nós somos 70% de água, imagina a importância da água nas cascatas metabólicas todas que a gente faz, na formação de hormônios, de pele, de tecido, de colágeno, né? Então, precisamos de água o tempo todo. A falta de água pode dar até enxaqueca, né? E E aí, confundir. e aí eu fiquei pensando também sobre isso,
E eu vou sugerir, né, para que a gente possa se pesar, para que as minhas alunas possam se pesar antes do longão ou de um treino de corrida e se pesar no final para ver quanto de peso, né, foi Peso perdido, para pela poder ter uma sudorese. base, né, de quanto você precisa repor aquilo ali, principalmente se for de manhã, né? É um método muito bom de você saber quanto que É, precisa ali repor aquilo ali. Apesar de que logo depois da corrida a gente continua desidratando, mas é uma dica que vale muito a pena porque muitas mulheres negligenciam, né? Bebe ali um pouquinho de água, mas depois não percebe muito. Bom, agora eu queria saber, Adri, só para fechar, faltou só mais duas perguntinhas. Eu queria saber sobre a questão da suplementação de vitaminas, né? uhum. Que a gente sabe que nas farmácias tem muito, a nossa preocupação também é muito sobre ela. Vitamina D, B12, ômega 3. Essa pergunta está fora do Sim. script, mas eu Sim, queria não tem perguntar. problema. Eu acho muito bom. É muito interessante falar sobre a vitamina D quando se quer aumentar a massa magra. Porque se ela tiver baixa, é um dificultador do ganho da massa magra. Porque e também tem uma pergunta que você me passou que as mulheres perguntam sobre sintomas no período da menstruação para diminuir os sintomas, né? Se a vitamina D estiver baixa, aumenta os sintomas durante o período da TPM, né, da tensão E pré-menstrual, durante ou também, né? cólicas durante o período menstrual. Então, vale a pena a gente, eu acho muito assim, polivitamínico, né, de A a Z. Mas espera aí, quanto que eu preciso realmente daquele polivitamínico? Porque muitas vezes eu avalio muito essas quantidades que vêm e eu falo assim, puxa, mas você não precisa de tanto zinco, porque você tem zinco suficiente. E aqui dá uma suplementação muito alta. Ou está usando um sal de zinco que não tem uma absorção tão boa do que um zinco quelado. Então, eu gosto muito de fazer suplementação de vitaminas e minerais de acordo com o que os exames laboratoriais me dizem. Eu Sim, gosto sim. muito de prescrever de acordo. Agora, ômega 3, se ele vier com aquele selo do IFUS, que é um selo que me dá uma quantidade menor de metais tóxicos presentes naquele ômega 3, eu acho que todas nós mulheres devemos suplementar com ele. Porque o ômega 3 ele participa da nossa cognição, da nossa função cognitiva, como antioxidante, reduz estresse oxidativo, é um anti-inflamatório. Então, ele protege muito o nosso corpo para um envelhecimento precoce, E não tem sabe? mais essas fontes ideais, né, Adri, de ômega 3 de forma completa, né? O É, salmão que a gente come não é mais a mesma qualidade, né? Os alimentos hoje não chegam para a gente com a mesma qualidade, então há essa necessidade maior da de suplementar suplementação. mesmo, né? E é até bom você falar quando você falou do salmão, eu faço uma observação aqui, porque os peixes criados em cativeiros, então vamos falar algum deles, né? Salmão, tilápia, eles costumam ser alimentados com ração. E a indústria siderúrgica passa para essas indústrias de ração o, as, é, o resto que sobra, então, o resto de alumínio, o resto de ferro, de chumbo, de cobre, para eles colocarem. E acaba que vira uma ração tóxica, de metais tóxicos, sabe? Porque as siderúrgicas são metais Pesados, né? inorgânicos, né? E exato, e assim, e a dosagem não é adequada. Então, o que eu peço para as pessoas, se encontra aquela tilápia ou aquela merluza que você sabe, foi pescada no riozinho ali ou no sítio de alguém, melhor, né? Ou pegar mesmo o peixe em local, né? Nós temos aí no Maranhão a sardinha in natura, que Sim, quanto menor o peixe, melhor, melhor. sabe? Assim Porque o como as peixe frutas, né, Adri? Assim isso, como as então assim, por exemplo, peixes maiores que são caçadores, eles vão ter uma maior quantidade de metais tóxicos também, como o mercúrio, né? Então, cação não é um bom peixe, né? Seria melhor uma sardinha, que é um peixe pequenininho, sabe? Uhum. Então, é interessante pegar peixes locais pescados,
né? O Maranhão é muito mais bem servido, né? Eu pego a tilápia que pescada na represa de Furnas, lá do sítio da minha família, né? Então, assim, a gente também achar que tem que ser um salmão, porque o salmão tem ômega 3. Não, 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 não vai ter, não. Só se for o salmão lá, pescado lá no Canadá, nas regiões bem frias, né? De mar bem frio, né? Então, ótimo. Lembrando só que uma coisa que eu fiquei me lembrando, que amanhã, aqui no Milhas Calhau, o Gui, que vende produtos orgânicos, ele vai estar aqui de manhã e de tarde, tá? Que eu acabei esquecendo de avisar. Adorei E, essa notícia. e Aqui uma coisa importante que foi me perguntado e que eu separei é que as pessoas perguntam, né? Eu já estou lá com 59 anos, será que eu preciso também de um suplemento? Tá faltando força, vitalidade? Tem como a gente fazer suplementos bem direcionado para mulheres que estejam fadigadas, que estejam com menos foco, que a gente pode usar vários, por exemplo, rhodiola rósea, que é um adaptógeno, ele reduz a fadiga, o estresse oxidativo. Tem a mucuna, ela aumenta a dopamina, porque a dopamina tem que estar alta ao acordar, assim como o cortisol, que faz a mulher ir para a luta, para o ímpeto, para a corrida, para ter energia, foco, determinação. tira Então, tem aquela tristezazinha, né? isto. Então, o chá verde também é bom. Agora, mulheres que estão com aumento de pressão arterial, não é interessante tanto o uso do chá verde, porque ele pode aumentar um pouco. Aí tem as epigalocatequinas, que é o chá verde sem a cafeína, sabe? Que é Sim. interessante também. Tem o hibiscus, né? Já que o chá não corta jejum, fazer um chá de hibisco também, porque o hibisco ele é poupador do potássio. E a gente precisa muito durante a corrida, né, de estar com os níveis adequados de potássio, magnésio, de zinco, de vitamina D, de vitamina A, de vitamina C. Então, assim, é um combo de vitaminas e minerais que são cofatores para o relaxamento e para a contração do músculo, né? Para formação, cofator para a formação dessa massa muscular. Então, a maca peruana mesmo, né? Aumenta a energia do foco, tem a palatinose também. Então, tem muito como a gente fazer suplementos também de acordo com cada mulher, sabe? Dá para a gente fazer trabalhos bem bacanas. E vou presentear aqui também um último shot para a mulher que perguntou para diminuir os sintomas do período da menstruação. Então, vamos lá com o shot. Um shot, porque durante o período menstrual, o que também acontece? Aumento da compulsão, né? E aumento da TPM. Então, vou fazer aqui um shot para diminuir a compulsão, TPM e todos os sintomas. Então, vamos pegar, de novo, uma colher de açafrão, né, da cúrcuma, uma colher de chá de açafrão, mais uma colher de chá de canela em pó. Meio limão, gengibre em pó, pode ser uma colherzinha de café, aquela menor colherzinha, e mistura na água. Fez um shot para exatamente diminuir a compulsão, mas em que momento tomar esse shot? 30 minutos antes do almoço, 30 minutos antes do jantar. Aí Antes da diminui a refeição. compulsão. Então ele é um shot para reduzir a compulsão e todos os efeitos de dor, de fadiga, de dor de cabeça, de cólica e tudo isso aí, E não tá? deixar de treinar, não é isso? E não Continuar deixar de treinar. no treino. Mulherada, seguinte, ó, esses shots todos eu vou escrever agora e colocar lá no grupo Mulher Corredora, tá bom? Vou aproveitar também e vou pedir para a Adri aqui os detalhezinhos do selo que a gente precisa lá do ômega 3 e também dos chás, tá bom? Não se Tá. preocupe que eu vou colocar tudo lá no grupo Mulher Corredora. Tem também o Instagram da Adri e na mentoria Mulher Corredora, a Adriana é minha parceira. E eu faço o treino de vocês, prescrevo o treino todinho e ela pode também atender vocês de forma online, tá bom? Então faz parte do nosso pacotinho aí, Mulher Corredora, que não é à toa que eu adoro a Adriana. A Adriana vai para onde ela for, eu vou junto com ela e ela vem junto comigo, porque não é maravilhosa como a Não, nutricionista eu posso falar, possibilita. deixa eu fazer um relato aqui. Eu comecei meu mundo virtual, assim, eu já trabalhava virtualmente porque eu tinha pessoas fora do país. Mas eu falei assim, vai ser meu canal de trabalho.
E hoje em dia, 90% do meu trabalho é virtual. Então, eu acabei desenvolvendo pela força que você me deu, Karenina. Porque lá durante a pandemia, você acreditou no meu trabalho que eu poderia fazer esse atendimento virtual. Sabe? Ai, Ai, eu agradeço porque você foi a minha incentivadora. meu amor, eu te amo muito. A gente foi Eu em outras também. vidas, a gente foi irmã de alma. Nós somos irmã de alma. Porque, Adri, eu assim, já apareceu muita nutricionista aqui e até hoje chove de currículo aqui para a gente contratar. A gente faz tudo, cada um, eu acho que cada um tem um método, mas a pessoa que tem o método, assim, que eu amo, que eu sou apaixonada e que a gente, assim, ó, combina, casa, sou eu e a Adriana. É. Amiga, não tem outra. É, e E eu, quando se eu fala de comecei, e eu corrida, comecei, é, e eu comecei a estudar muito, Karenina, a saúde integrativa da saúde da mulher, isso, sabe? isso, Então, assim, eu estou aprofundando muito porque a partir dos 40 anos, a mulher, ela começa a ter muitas variações. E essas variações, a gente fica muito à deriva, sem sim, orientação. Eu fui sim, uma dessas mulheres. Então, sim. mulheres, eu estou do lado de vocês porque eu estou estudando muito, muito Estamos a nossa juntas, qualidade de estamos vida. juntas. E é isso acontece também, Adri, quando a gente vem falar um pouco sobre exercício para mulher, sobre corrida para mulher. Meu Deus, não existe, não tem estudo, não tem muita coisa para falar sobre isso, porque nós mulheres até muito tempo atrás a gente não se tinha estudo, né? Era tudo muito geral. E nós fomos ganhando esses espaços, né? Nós fomos conseguindo conquistar os espaços e fomos vendo que nós somos diferentes, não é não? E aí, a Adriana Exatamente. está na nossa mentoria Mulher Corredora. No domingo, eu vou lançar como é que funciona a mentoria. Eu vou explicar para todas as mulheres como é que funciona a mentoria, como é que você pode fazer sua corrida, como é que você pode fazer a corrida e a Adriana é nutricionista para fazer o melhor resultado para você. Tá bom? E aí, Adri, a gente já está aqui combinando já nas próximas lives. Acho que daqui umas 2 semanas, né? Toda quinta-feira eu vou voltar com as lives. E aí, daqui umas 2 semanas mais ou menos, a gente vem falando só sobre mulher acima dos 40, tá bom? Combinado? Aí numa outra live a gente vem falar só sobre jejum. Aí na outra live, menina, é muito assunto, não É, tem é? muito É muita assunto. conversa, é muito assunto. Não vai acabar nunca essa nossa parceria, tá bom? Mulherada, lá no grupo eu vou colocar tudo que ela for me passar, todas as informações. De antemão, quero agradecer imensamente a presença de todos vocês. Foi um Também. sucesso. Obrigada, Adri, mesmo, de verdade, por confiar e também por entregar tanto, né? Porque só quem realmente ama o que faz é capaz de entregar tudo como você entrega. E sempre, sempre é assim, É. né? As consultas da Adriana, a gente não tem consulta de 1 hora, não. É consulta mesmo de verdade, é para valer a pena. Tá bom? Obrigada, Beijo no obrigada. A todos coração. que participaram, saudade de todos vocês. Um beijo para todo Beijo, mundo. Boa menina. noite. Beijão. Lembrando que amanhã, de manhã cedinho, eu vou lançar o treino Mulher Corredora de Corrida amanhã, para todo mundo fazer. E quinta-feira tem aula aqui, 7 horas da manhã, de treino funcional. Tá bom? Vamos fechar aí essa semana inteirinha de mentoria para todas as mulheres daqui saírem corredoras. Tá bom? Beijo grande. Obrigada, Adri. Mais uma vez. Tchau, Tchau. tchau.